mais uma vez louvarmos e adorarmos o nosso Deus juntos. E o meu desejo nesse dia, nesse louvor, é que o amor do nosso Deus te alcance onde você estiver. E esse amor, ele não muda, ele não falha, ele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Que ele possa se renovar na tua vida hoje. Vamos louvar ao nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Olá, amados, estamos adorando o nosso Deus e na celebração de hoje teremos agora uma palavra abençoada de Deus, não é? E depois celebraremos juntos a ceia do Senhor. Na reflexão de hoje, veremos que, por um lado, nós somos amados por Deus, redimidos, salvos e que devemos nos envolver na sua grandiosa obra. Mas, por outro lado, somos imperfeitos, inapropriados, improváveis, incapazes, indignos para uma obra tão grande que é a obra do nosso Deus. Vamos ler um texto magnífico, da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25. Diz assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Este texto da Bíblia é um daqueles textos maravilhosos, profundos e elucidativos. Aqui está uma das bases da fé cristã, um tratado teológico, podemos dizer, E vamos observar alguns destaques nesse texto que são tão significativos para a nossa fé cristã, para a nossa vida pessoal, Em primeiro lugar, Paulo possuía uma visão clara do seu chamado, Disse ele no verso 17: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Paulo, ele era um apóstolo, chamado e enviado por Cristo para a missão de evangelizar, especialmente os gentios, os gregos, os gentios. Paulo afirma que pregar o Evangelho não com sabedoria humana ou habilidades retóricas, que esvaziam ou esvaziariam a cruz de Cristo. O principal era anunciar Cristo crucificado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a rejeição de judeus e gentios, ou especificamente a gregos, em relação à mensagem da cruz. Ele diz: os judeus pedem, no verso 26 seguintes, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui nos versos 24 e 25 diz o apóstolo Paulo. Os judeus esperavam um sinal para crer. Não podiam crer que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser o ungido de Deus. Os judeus buscavam sinais, esperavam que se produzisse atos maravilhosos com a ascensão do Messias. Paulo cita o profeta Isaías e ao fazer isso ele afirma que aquilo que Deus fez no passado com os ditos sábios de Israel
Ele está novamente fazendo entre os judeus e os gregos, que se consideravam sábios em seus dias. Deus está destruindo a sabedoria humana por meio da loucura da mensagem da cruz. Para os gregos, a mensagem do Evangelho era uma loucura. Eles consideravam-se sábios e a mensagem de Deus para eles era uma tolice. Para os gregos, a ideia de um Deus humano era inconcebível e inapropriado naquele contexto. Os deuses que eles cultuavam não se misturariam aos humanos, não se rebaixariam, pois ao fazer isso, acreditavam eles, se tornaria um ser inferior. Deus viver entre os humanos e morrer, isto era loucura. Já para os judeus, Jesus era inadequado e improvável, de acordo com a interpretação que faziam das profecias sobre o Messias. Eles ignoravam o texto de Isaías que falava sobre o servo sofredor. Eles esperavam o Messias, a semelhança de Davi, que os libertasse dos romanos. Jesus não se enquadrava na teologia deles. Deus morrer na cruz era loucura. A cruz para os judeus era e é ainda uma barreira insuperável para crer em Cristo. Paulo declara: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A forma que Deus usou para salvar os homens pode não ser compreendida pela sabedoria humana. Por isso é necessária a revelação do Espírito Santo. No verso 21, Paulo diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aos olhos dos religiosos judeus e filósofos gregos, Jesus foi inapropriado, um improvável, um inadequado. Aos olhos do pecador arrependido, Jesus é o seu salvador pessoal. A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, de que Cristo morreu por nossos pecados. A nossa salvação é obra de Deus. Nós somos objeto e não sujeitos da nossa salvação. Deus é o agente da nossa salvação. Salvar significa resgatar, que é tirar alguém de uma situação de perigo, de morte, de condenação ou de escravidão. É parte importante do Evangelho o fato de que estamos condenados pelos nossos pecados, debaixo do julgamento justo de Deus. E por esta razão precisamos ser salvos, principalmente da sua ira. A principal mensagem que devemos anunciar e objeto da nossa pregação é Cristo crucificado e ressurreto. E que garante então o perdão dos nossos pecados e a vida eterna para aquele que crê em Jesus. Em terceiro lugar, o texto revela que as pessoas que Deus escolhe são aquelas que são desprezadas pela ótica e ética humana. Nos versos 26 ao 31, Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, a justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando eu leio esse texto, eu me identifico com a exposição que o apóstolo Paulo faz. Eu sou um improvável, um inadequado, um insignificante e desprezado. Sou fraco, sem poder e sem nobre nascimento. Sou o mais novo de 10 irmãos, era muito tímido, envergonhado, sofri muito bullying na infância e tinha medo de me expor em público.
Além disso, cheio de pecados. Eu fico feliz em olhar a minha história e ver que é esse tipo de pessoas que Deus está interessado. São aqueles que não têm nada para oferecer a Deus. Eu não tinha nada a oferecer a Deus. Para que o seu poder fosse manifestado nas minhas fraquezas. Sobre isso eu quero dedicar agora atenção a partir do que o Paulo fala. Ele chama a nossa atenção dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E podemos observar que todos nós, ou aqueles que Deus escolheu, eram pessoas imperfeitas. Ele diz: poucos eram de nobre nascimento. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas. E diz ainda: porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Deus escolheu aqueles que para o mundo são loucura, fraqueza, insignificante, né? E são nada, para reduzir a nada o que é. No verso 28. O Evangelho alcançou os que eram considerados desprezíveis pela elite greco-romana, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Deus revela a sua sabedoria no Evangelho ao alcançar os que nada são. Com isso, Deus já começou o seu julgamento dos que se consideram sábios, poderosos e nobres. Esse julgamento já tem início hoje com a pregação do Evangelho e com a conversão daqueles que são considerados insignificantes e são consumados plenamente no futuro, né? Na parousia. Somos imperfeitos, como vasos de barro, com valor insignificante, porém o que temos dentro de nós é um tesouro precioso e inigualável. O nosso valor é pelo conteúdo em nossos corações, pela presença e poder de Deus em nós. A minha oração não é perfeita. As minhas obras não são perfeitas. O meu louvor não é perfeito. A minha fé não é perfeita. Somos humanos, imperfeitos, mas amados por um Deus perfeito e que está nos transformando e que escolheu e pode nos usar com o seu poder. Também somos inadequados, né? Paulo diz: poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Pelo padrão humano somos inadequados. Inadequado é aquele que não é adequado, que não é apropriado. É o inapropriado, é o ineficaz. É aquele que não é apropriado tendo em conta o contexto ou os objetivos pretendidos. É aquele que não satisfaz as condições. Não somos adequados aos padrões humanos, seja por aparência, seja por nascimento, seja por desempenho. Poucos eram sábios, disse Paulo. Numa entrevista ou numa banca examinadora, poucos de nós seriam aprovados e aceitos. Deus, porém, escolheu os fracos para confundir os fortes. No nível muito mais elevado, nenhum de nós seria adequado ao padrão divino. Aqui, novamente, vemos a obra maravilhosa de Jesus que nos torna adequados a fazer parte do seu corpo. Spurgeon declarou: o crente é uma nova criatura, ele pertence a uma geração santa e particular de pessoas. O Espírito de Deus está nele e em todos os aspectos ele está distante do homem natural. Mas apesar de tudo, o cristão ainda é um pecador. Ele o é assim desde a imperfeição de sua natureza e continuará assim até o fim da sua vida terrena. Somos imperfeitos, somos inadequados e também somos incapazes e improváveis. Paulo diz: poucos eram poderosos. Também que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E que Ele escolheu as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Somos incompetentes, incapazes. Não temos competência para uma obra, de Deus de tamanha envergadura e abrangência. Incompetente é aquele que não é capaz, que é inapto.
Somos improváveis ou reprováveis, que significa que desse tipo de gente não vai dar nada. São pessoas que não têm nada para dar. Esses Deus escolheu. Poucos são, né, de nível elevado. A maioria, conforme Paulo vai dizer, são improváveis. Na Bíblia lemos a história de muitos homens e mulheres que aparentemente tinham pouco a oferecer, mas foram capacitados e cumpriram o seu ministério pessoal. No Antigo Testamento lemos sobre Davi, o mais novo entre os irmãos. Ele era um improvável. Nem seu próprio pai, Jessé, via em seu filho, né, as condições de ser alguém importante. Porém, Deus via em Davi um coração maleável, um coração de adorador, alguém que estaria disposto a obedecer e dar a sua vida pelo seu Senhor. E no Novo Testamento cita um exemplo do apóstolo Pedro, um simples pescador que confundiu os sábios com erudição no Evangelho. Diz em Atos 4,13 que as pessoas que ouviam ele disseram, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Wiersbe diz que quando se trata de servir ao Senhor, em certo sentido, ninguém é absolutamente adequado. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios 2,16. Perguntou o grande apóstolo Paulo a refletir sobre as responsabilidades do ministério. Então respondeu a sua própria pergunta dizendo, não que nós, nem que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3,5. Contudo, Deus não está cometendo um engano quando nos chama. Não. Deus não se enganou a nos escolher. Se hesitamos ou recusamos a obedecer, agimos com base na nossa incredulidade, né? Uma coisa é dizer que conhecemos nossas próprias limitações. Porém, outra bem diferente é dizer que nossas fraquezas impedem Deus de fazer o seu trabalho através de nós. Essa atitude talvez esteja demonstrando mais um orgulho do que uma verdadeira humildade. Qualquer um de nós que se sinta fraco demais para servir a Deus deve considerar que Deus não nos salva, ou nos chama, ou nos envolve, nos envia em seu serviço. Não, Deus não faz isso porque nós merecemos, mas porque Ele escolhe fazê-lo, baseado na sua sabedoria e na sua graça. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, a graça de Deus, que nós mesmos sendo improváveis, incapazes, nos usa e tem resultado na nossa obra, a obra de Deus através de nós. Deus usa pessoas inadequadas, incapazes e improváveis, porque Ele nos aperfeiçoa, Ele nos torna adequados e Ele nos capacita. Além de usar pessoas improváveis, Deus também age em situações improváveis. Deus se manifesta em situações de desespero, onde aparentemente não tem saída. Deus abre portas. Deus levanta pessoas inadequadas também para nos abençoar. Então, diante dessa palavra do apóstolo Paulo, essa revelação de Deus para nós, continuemos anunciando a mensagem da cruz, mesmo que alguns achem loucura ou tolice. Continuemos servindo a Cristo, mesmo quando nos sentirmos imperfeitos, incapazes e improváveis. Lembre-se, por melhor que seja a nossa performance, sempre será porque é o poder de Deus que opera em nós. E a glória é para Ele. E que assim seja, que continue assim.
Deus seja glorificado através de nós, mesmo sendo pessoas imperfeitas, pessoas inadequadas, mas que Deus assim nos escolheu para anunciar essa mensagem maravilhosa de salvação em Cristo Jesus. Que a mensagem da cruz continue sempre presente em nossos lábios para a salvação de muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Só teu nome é digno de receber adoração. Aos teus pés, pois tu és santo. A graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser Podemos celebrar a ceia do Senhor juntos. E nesse momento tão especial, tem uma palavra maravilhosa do Senhor, mais uma palavra maravilhosa que estamos lendo nessa celebração. E na ceia eu quero ler Apocalipse, capítulo 5. Todo o capítulo, uma mensagem, uma palavra tão linda, de uma visão
sobre o futuro e que nos traz tanto conforto, tanta esperança e tanta alegria no Senhor Jesus. Diz o texto, o apóstolo João transmitindo a nós essa revelação. Ele diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia, né? Essa visão maravilhosa que nós temos acerca do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. E o texto mostra que o livro da história da humanidade está nas mãos de Deus e estava escrito por dentro e por fora. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa como Satanás age, esperneia com toda a sua fúria, não importa todos os problemas do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus, diz o texto. Nada foi esquecido, nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Só Deus pode dar sentido à história da nossa vida. No verso 13 vai dizer que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém era digno. Todos inadequados, todos impuros, todos incapazes de abrir o livro. João deve ter pensado que era triste que não houvesse em todo o universo alguém a quem Deus pudesse revelar os seus mistérios e dar a conhecer os seus propósitos. E isto verdadeiramente é terrível. O mundo estava tão perdido em sua iniquidade que ninguém era digno de receber a voz de Deus. E João chora. E essa crise de João é crise de impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, os jovens se drogando. E isso nos leva também a chorar. Mas não havia ninguém para abrir o livro. Mas
o digno foi encontrado. Aleluia! Ao celebrarmos a ceia do Senhor, que nós tenhamos em mente que Jesus é o único digno, o único capaz, o único que cumpriu todos os requisitos para nos salvar. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes ele foi o Messias sofredor. Oh, quão precioso é o sangue do Cordeiro de Deus em corações como os nossos. Que presente de valor inestimável de Deus para nós. Quão maravilhosa é a visão que temos, que João apresentou, a visão que o texto apresenta. E quão brilhante é a esperança futura da nossa vitória e da nossa perfeita santidade em Cristo Jesus. Neste momento de ceia, podemos olhar para o nosso Senhor Jesus, adorar a Ele, pois Ele é digno de receber a nossa adoração, não somente dos anjos, nossa adoração, nosso louvor. Porque naquela cruz Jesus foi crucificado e ali seu corpo foi cravado e seu sangue derramado. Vamos agradecer ao Senhor pelo pão e pelo cálice que nos traz à memória esse sacrifício de Jesus, mas que aponta para a nossa vitória em Jesus Cristo, a nossa santificação, a remissão dos nossos pecados completa, a nossa salvação. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor pelo pão, porque Jesus veio e se tornou um ser humano, morreu no nosso lugar, viveu as nossas dores, viveu os nossos pecados, as nossas injustiças, tomou sobre si. E agora nós podemos receber o Senhor, o perdão e a salvação. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, que nos purifica completamente. E um dia seremos apresentados diante do Pai, purificados, santificados, não pelas nossas obras, pelos nossos esforços, mas pelo sangue do Cordeiro que nos purifica do pecado. Damos graças, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Damos graças pelo corpo e pelo sangue de Jesus, em amor por nós. Amém. Amém, Jesus. Jesus é o leão, porque antes ele foi o cordeiro. Então comamos e bebamos do pão, lembrando do passado, do cordeiro que se ofereceu em sacrifício por amor a nós. Mas olhamos para o futuro para ver o leão da vitória, o leão todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Coma e beba em gratidão, mas com essa visão revelada da palavra de Deus. Amém.
Ti. Louvamos ao Senhor pela nossa salvação e oferecemos a Ti, Senhor, as nossas orações como aroma suave que possam chegar à Tua presença e que a Tua graça, o Teu favor nos alcance em todas as nossas lutas e dores neste mundo. Que o Senhor abençoe a família de cada um de nós, que o Senhor fortaleça-nos a fé, nos encha do Teu Espírito e nos leve, Senhor, a dia a viver essa vida maravilhosa que o Senhor nos deu, com fidelidade ao Senhor e à Tua palavra. Porque nós nos vemos nessa grande multidão um dia, estaremos ali adorando e dizendo que Jesus é digno, bendito, louvado seja o Senhor. Confiamos as nossas vidas a Ti e contamos com o Teu favor e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós, uma abençoada semana, mas firmes e fortes na fé, adorando o Cordeiro que for morto e o leão que triunfa. Aleluia. Amém. Só Teu nome é